tipo Platão. Não, Tá bom, tá bom. Olá, eu sou o Arthur. Tu vai arranjar por Arthur, assim. eu sou o Bruno. Agora há pouco, o Arthur quer comer presente. Quer que eu faça o tempo todo. Sou o Bruno. E eu sou o Arthur. E nós somos os Miseráveis. Então, a gente... É muito bom a gente estar gravando aqui hoje. E agora eu me empolguei. Agora eu despertei. Agora eu acordei. Agora o Red Bull entrou na cabeça. Você teve o despertar agora. Agora eu tive o despertar filosófico. A gente começou, no final... O Arthur é meu melhor amigo, né? Então, Ele tá falando isso. Esse cara aqui... Pra dar uma mordida. Assoprar antes de morder, Exato. entendeu? Mas vamos ver. Mas foi muito interessante porque ele começava no final falando que o maravilhamento não é uma experiência estética, né? E aí no final eu falei assim, pô, Arthur, pior que é assim, cara. Aí ele falou assim, pô, cara, tem gente que discorda com isso e tal, mas por que eu falei que eu acho que é? E aí eu acho que explica, acho que se eu botar aqui a minha visão, talvez o Arthur até concorde. Vamos ver. Vamos ver. Vamos concordar. Né? Mas por que eu falei isso? Porque toda a mentalidade grega, ela gira em torno de uma ideia de proporção. E proporção é justamente um dos significados... Na verdade, proporção é exatamente o que significa ratio, de onde vem a palavra razão. E essa ratio, em latim, por sua vez, vem da palavra logos. Proporção significa a igualdade na variedade, significa a relação, ou aquilo que permite uma relação entre uma coisa e a outra. Isso está tanto no campo da moral, quanto no campo da estética e no campo da verdade. E o bom, o belo e o verdadeiro é aquilo que a gente chama de transcendentais do ser. São aspectos distintos, porém não separados do logos, do ser, da inteligência divina. São formas de manifestação dessa inteligência. O próprio fato delas serem distintas, porém não separadas em compartimentos estanques, pressupõe que entre elas haja uma relação de proporcionalidade. A proporção harmônica que nós escutamos numa música, que nós vemos numa bela escultura, num belo quadro, nós também clamamos, pedimos por essa harmonia, essa proporção na relação moral, na justiça. Justiça é justamente isso, né? Dar a cada um aquilo que é seu, ou seja, agir proporcionadamente. Então, nesse sentido, esse maravilhamento, quando eu comecei falando que é uma incoerência que você percebe justamente isso, olha, existe, o senso de proporção das pessoas está virado de cabeça para baixo. E essa questão de você... Isso é uma coisa que o Olavo batia nessa tecla. Olha, inteligência é senso das proporções. Se você fala uma coisa que eu não gostei e eu vou, né, e te dou um soco na cara, né? Perdeu a proporção. Perdeu a proporção, né? A não ser que seja uma coisa assim, né? Xingou a mãe do outro, sei lá, coisa assim do tipo. Mesmo assim, né? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo chegar, né? Tem uma falta de senso das proporções ali. Isso está em tudo. Essa é a nossa maneira de se relacionar com as coisas, de achar harmonia, sentido ou não. E isso, em primeira análise, é uma ideia estética. É uma ideia estética. E estética por quê? Porque a nossa primeira lida com a realidade é pelos sentidos. Como é que você ensina, por exemplo, o senso das proporções no âmbito da moral para a criança? O que a educação clássica sempre bateu nessa tecla? Você dá a ginástica para que a pessoa saiba coordenar, né, os seus movimentos, para que ela tenha posse do seu corpo como um todo. Você tem a instrução para os principiantes, né? Acabou de chegar aqui em casa esse livro, eu ainda não li, vou falar sobre ele mais à frente, mas eu sei do que se trata, porque versa sobre esse tema, né? Que quando os noviços eles entravam para a ordem, né, lá com o de São Vítor, você já treinava o quê? Na gesticulação externa, a sua ordenação interna, que é o que a gente chama de decoro. Por que a criança, na Grécia Antiga, ela era iniciada na poesia, né, na música e na ginástica? Cara, isso é tão genial. Isso é Aristóteles que fala na política. Quando você ouve a música, você percebe que tanto o ritmo como a harmonia e a melodia, eles são representações extremamente perfeitas, fidedignas dos nossos estados emocionais. Tanto é que você ouve uma música lenta, triste, você fica triste. Você ouve uma música animada, vital, você sente, opa, vamos pra vida, né? O rock and roll tem muito disso, né? Esqueça o rock and roll satânico, tá? A gente tá falando aqui de rock and roll
que ainda guarda algum tipo de pureza, de senso de honestidade no coração. Sadio. Isso. Quando você ouve o canto gregoriano, o próprio andamento dele, né, ele te remete a uma temporalidade, ao supratemporal. E assim por diante. Então você, pela música, pela experiência sensorial com o mundo, né, a música, a ginástica, a poesia, ou seja, você vai dar o melhor da língua de maneira musical para a criança, para que ela afine seu ouvido, e ao afinar o seu ouvido, ela afine seu espírito. Para depois você ser introduzido mais tarde nos estudos mais profundos, né? Na arte do trívio, do quadrívio. Tinha esse estudo preparatório, que eles chamavam de educação das musas. Então é nesse sentido que eu acho que é uma ideia estética, né? Que é sim uma experiência estética, a questão do maravilhamento. Né? Sim. A gente está falando aqui então do maravilhamento. Você concorda? Não, eu entendi o que você está falando. O maravilhamento, que é o início da filosofia, né? Que a gente fala, o Taumatzen, né? Esse espanto. Eu tô entendendo o que você está falando, tô entendendo mesmo. Mas que eu vejo. É porque eu tava falando de uma maneira mais restrita, no sentido de que se eu vejo uma coisa bonita, esteticamente mesmo, uma coisa assim, né, organizada e tudo, claro que eu posso me abrir para filosofia a partir disso, posso me abrir para questões mais fundamentais. Mas ela em si, e é isso que eu quis colocar, e é um autor que defende isso, autor aristotélico. O Henrique Bert que você falou. O Henrique Bert. Ele coloca justamente que não é esse maravilhamento mais superficial, vamos colocar assim. Que é justamente isso, quer dizer, eu vejo uma pessoa, né, minha esposa... Não, o que ele fala que é o maravilhamento, na verdade? Fiquei interessado em ouvir. É a problematicidade do real. Eu ver um problema na coisa. Tipo assim, eu não consigo de primeira... E esse é a coisa da filosofia. O Ortega Gasset também fala isso. O Ortega Gasset também fala isso. O Ortega Gasset também fala isso. Então, é só nesse sentido que eu tô querendo colocar. Não, mas é perfeito, complementa pra caraca. Você, quando vai ver uma pessoa... Muito bom. Você é uma pessoa bonita e tal, beleza. Mas não é um problema aquilo ali. Agora, você vê um problema, na realidade, uma coisa que se coloca, uma aparente contradição. Problema vem de probalém, né? Aquilo que se lança contra você, né? Aquilo que se faz, que se torna um problema. O exemplo que ele dá no livro, o Ortega Gasset, até agora a gente está aqui contando com a eletricidade, né? Não é um problema. No momento que cai a luz... Aí ferrou. Aí você começa a pensar... Antes eu contava com a luz, agora eu reparo nela. Por quê? Porque ela se tornou um problema pra mim. Exato. O problema mais claro da vida. Isso. Morte. Eu tô com a pessoa do meu lado, tá tudo bem. Sim. Do nada ela morreu, quantas pessoas, você já passou por experiência de falecimento de alguém próximo, você para refletir no problema da vida. Quer dizer, é um problema. Então isso é que abre pra filosofia. É um espanto perante um troço que eu... Cacetada, né? Isso. Que meio que confirma aquilo que eu tava falando na minha experiência, né? Exato, você teve... Aliás, o Bruno é tipo Platão, né? Porque o Platão, não sei se Platão, antes de ser filósofo, ele era um poeta. E ele nunca deixou de ser, na verdade. E ele era bonito também. Aí, calma. Então, o Platão, ele era poeta, e quando ele conhece Sócrates, que é a figura que vai mudar a vida do Platão, ele rasga as tragédias que ele escrevia, ele rasga as poesias que ele fazia, porque ele descobre um reino da transcendência, ele descobre um reino diferente daquele que ele tratava na poesia. Não é que descobre outro reino, ele vê numa pessoa valores universais e transcendentes. Ele vê no Sócrates, e acho que o Bruno está de acordo, e ele vê na alma do Sócrates, por exemplo, a justiça. Ele vê um homem justo, e isso abre para ele começar a pensar, por exemplo, no problema da justiça. O que é a justiça? Né? Que é um dos grandes temas que Platão trata. Que era um problema grave. Um problema, né? Exato. E era nossa. A justiça na época da Grécia, né? É um problema universal. Hoje não temos problema algum com justiça, Bruno. Acho que no Brasil está tudo bem compreendido do que é a justiça. Né? Parece que está tudo bem, muito compreendido do que é a justiça. Cara, você vê no trânsito isso, cara, uma coisa de louco. Meu Deus do céu. O Brasil acho que é um país assim, onde as coisas acontecem e você se pergunta realmente em que civilização nós estamos. Então esses caras estavam refletindo o que era a justiça a partir de problemas claros que apareceram na frente dele. Então, isso era um problema filosófico. Eu vou dentro dessa problemática do que é justiça. Então, o Platão, por exemplo, abre a República falando disso, né? Aí tem lá o Trasímaco, que é um sofista, que fala, não, a justiça é a lei do mais forte, quer dizer, se eu sou mais forte, eu venço você, isso é o justo, o que eu imponho. Perfeito. Então é um problema. O Platão falou, não, peraí, não pode ser isso. A gente tem que refletir filosoficamente sobre isso aqui. É ajudar os amigos e punir os inimigos. Exato.
E ele bota também a questão do ser mais forte, né? De você Sim. poder impor sua força. É isso, é isso. Então é nesse sentido, né? O maravilhamento, por isso que eu falei que acho que espanto é uma boa tradução também, porque, pô, eu tô espantado perante uma aparente contradição na realidade ou perante um problema que não parece resolvido. E pior... Isso abre para as meditações filosóficas. Isso complementa... Pois é. Isso complementa muito bem, porque esse espanto não é só um deleite, né? É um espanto de que, olha, cara, agora a vida se tornou um problema pra mim. E eu tenho que resolver. E só eu posso resolver, não tem... Não tem fórmula, né? Não tem... Não, até tem. No a sentido... doutrina e coisa e tal. Claro, assim, claro. Mas é uma uma experiência que você tem que abraçar individualmente. Não é uma coisa de fora, uma forma que eu jogo e você vai... Isso, isso, exatamente. Mas é muito o Arthur bonito. tá certo. Pô, acho que eu vou até levantar aí. Não é essa a questão, não. A questão toda é que eu entendi. Mas você entendeu meu ponto? Tudo que você falou, a questão da proporção. E acho que complementa a visão. Dá um like no vídeo, por favor, que nos ajuda. Se puder, se inscreva também no canal, porque fica mais fácil de chegar o vídeo pra vocês, tá? E tamo junto. Deus abençoe.